A Dolce Villa começou em 2009 com a ideia de trazer cupcakes, brigadeiros belgas e o famoso bolo de canela dentro de casa. Depois de 2 anos, elas foram despejadas da casa da mãe, claro, né? E aí, seguiram para uma unidade de produção. Hoje o meu papo é com Roberta Padaró. Tudo bom, Mi? Prazer tê-la aqui. Um prazerzão com essa novidade de primeira mão. Eu quero saber tudo. Exato. Agora, antes era você e Flávia, sua irmã, né? Antes éramos nós duas, a gente começou junta. E um pouquinho antes da pandemia, Flávia começou com outro projeto. Aí decidimos vender as lojas, a gente veio num processo, né? É até bom, é a primeira vez que isso é falado até. A gente veio num processo vendendo as lojas e preparando para eu seguir sozinha mesmo. Então, a ideia minha era ficar com uma loja só. Veio a pandemia, que virou o mundo de cabeça para baixo. É isso que eu quero saber, que foi um boom, né? Um boom. Como foi a pandemia para vocês? A pandemia me fortaleceu como fábrica bastante, porque a gente não saía dali. Trabalhava 7 dias por semana. E a gente foi entendendo, foi aí que eu nunca tinha feito delivery. Eu não fazia delivery. Sério? Era somente retirada. Ah, tá. E aí, em 24 horas... Tudo mudou. Tudo mudou e a gente teve que fazer uma operação delivery, como todo mundo, eu acredito. Claro. E aí, é bem dinâmico. E aí, quando foi se restabelecendo... Aí eu já não quis voltar mais com loja mesmo, não. Porque o viés de fábrica eu já tinha muito certo o norte que eu queria, que era exatamente fornecimento. Então, você tem uma cafeteria, mas você não tem cozinha. Então, o meu norte foi esse, me fortalecer enquanto tecnologia e informação, né? E poder fornecer para você. Então, se você for uma cafeteria e você quiser contratar do brigadeiro ao pãozinho, à água, tudo eu posso te entregar, até comida, que muita gente não sabe, mas... Ai, que massa. Então, uma pessoa que tem uma cafeteria no shopping, em qualquer lugar, que não tiver cozinha, você faz esse serviço de distribuição. E me aprofundando nisso, descobri isso é mais comum do que a gente imagina. Tem muita gente que tem negócio de cafeteria e não tem fábrica. É totalmente terceirizado. Totalmente. Uma coisa ou outra, assim. Eu tenho um cliente que é 100% terceirizado, que não tem cozinha para absolutamente nada, só para esquentar. Ah, que massa. Agora eu quero saber o seguinte, você foi despejada da casa de sua mãe, me conta, com toda razão, né? Despejada. Chegou num ponto que já não fazia mais, já não tinha mais espaço para fazer o almoço, já não tinha mais espaço para a moça que me criou, Nanaí. Quem assistiu o podcast que me conhece, todo mundo sabe que é Naí. Então, já não tinha mais espaço, Naí reclamando, minha mãe reclamando. A gente teve que... funcionário começando a ter um funcionário, 2, 3. Era muita gente numa operação de casa que seguia normal. Meu Deus. Era uma loucura. Minha mãe realmente... É uma guerreira. Uma santa. É. Uma santa. Aí a gente saiu, montamos a primeira produção, que era uma casa também, era um prédio também. E aí, depois de um tempo, o volume foi crescendo, 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 como todas as doceiras, eu acho, que começam assim, que a gente tem informação e bate-papo, a gente foi convidada a se retirar também. Ah, sério, a segunda retirada. Porque você começa Você começa a ter um volume de fritura enorme, você começa a cheirar a comida o dia inteiro. Então, aí, depois de 3 anos, a gente teve que realmente vamos parar para construir um lugar. Da menina, meu Deus. Esqueci de entregar. Foi bom que eu tossi, porque eu tava morrendo de vontade. Sim, a gente parou aonde, meu Deus? A gente parou aonde? Primeira produção depois de 3 anos. A gente foi despejada de novo. Foi despejada de novo, exatamente. Sim, aí você já falou isso, né? Já. Que foi despejada e tal, e a gente vai pra onde, senhor? Peraí, vamos lá.
Aí, essa época foi quando já? Pra eu entender. Essa época, Você já tinha saído da casa de sua mãe. ficamos um tempo nessa casa, montamos uma outra produção e já preparando e se informando, né, o que é que tinha de tecnologia, o que é que a gente podia fazer. Então, aí foi aí que a gente veio com forno super tecnológico, que você tem uma qualidade absurda, ultracongelador. E aí, Uau, ultracongelador, como é isso? ultracongelador é o que faz aquele salgadinho perfeito que você tem dentro de casa sem fritura, que é a bandeira da gente. Você pode ter salgado perfeito, como se tivesse acabado de fritar, na airfryer 10 minutos, Ai, já tô aqui, ó, com vontade. na airfryer 10 minutos ou no forno 8 a 10 minutos também. E isso é um super diferencial, porque para mim o problema da fritura é fritar. Sim, com certeza. Agora eu quero saber o seguinte: você disse que tem uma super novidade para contar de primeira mão. É. E eu estou aqui na curiosidade, gente. Eu já sei, claro, né? Óbvio. Mas conta aí. Bom, finalmente a gente já vinha um tempo produzindo uma linha fit, uma linha de saudável, fit não, uma linha mais saudável, que é sem glúten, sem lactose e vegana. E veio da solicitação de um cliente de cafeteria específico, que eu produzo para ele, e também da minha vontade de fazer o meu salgado ser, a minha fábrica se tornar inclusiva. Porque hoje você tem que ter, o mundo anda para o lado da inclusão e na comida a mesma coisa, a alimentação a mesma coisa. Você tem esse lado e você só vê quando você tem alguém próximo que sofre. Por exemplo, um exemplo super recente, sábado agora, a gente foi para uma festa e uma amiga minha me ligou desesperada. Você tá onde? Eu já tá no caminho? Eu falei, tô. Traga alguma coisa para eu comer. Porque era uma festa do dia inteiro e não tinha nada para ela comer. Porque ela é intolerante à lactose, a leite, de verdade. Então ela não pode nem sem lactose. Então ela, pelo amor de Deus, eu falei, eu já saí, só se eu comprar Em algum alguma coisa no lugar. caminho. A gente parou em uns 4, 5 lugares. Não tinha. Não tem. Então, isso você vê o sofrimento. Uma outra super amiga minha, ela odeia eu ir esse programa comer um bolo, tomar café, porque eu não tenho nada para comer no shopping. Só pão de queijo. O dela é glúten. Severo. Entendi. Então, aí eu comecei a pensar. E agravou mais quando uma super cliente minha, e eu já tinha notado que ela tinha parado de pedir, e eu encontrei com ela ali no horto. E aí ela disse, eu falei, poxa, você nunca mais sumiu e tal, nunca mais pediu. Ela fez, quando que você vai fazer doce gostoso sem leite? Minha filha não pode comer leite. Então, eu parei de consumir todas as cafeterias e as coisas completamente, porque ela passa mal de verdade. E aí eu falei, não, mas já tem alguns lugares e tal. Ela falou, mas eu não, minha filha não está de dieta. Eu não quero xilitol, eu não quero. Ela passou muito mal, eu não quero isso. Eu quero só sem leite. Ela não gostou. Eu não quero biomassa, eu quero alguma coisa palatável, perto de brigadeiro, perto do que você faz, sem leite. Quando você fizer, eu vou ser sua primeira cliente. Aí nesse dia isso ficou na minha cabeça Que máximo. latejando, porque realmente é um sabor diferente. O brigadeiro é gelado. Ela, pô, o brigadeiro é gelado. E você fica de mãos atadas. Você não tem o que servir se você não quiser. Hoje, se você, dos lugares, né? Eu tenho pesquisado. Se você não quiser, por exemplo, sem açúcar, normalmente o combo vem todo junto. Vem. Sem açúcar, sem leite, sem glúten. Não, e não é o caso dela. Às vezes é só sem leite, Só sem leite ou só sem vegano. glúten. É. E hoje já tem um mundo de produtos, evoluiu muito. Tem uma feira imensa só falando sobre isso. Então, é só chocolate vegano, sem açúcar, ou com demerara, ou com açúcar de coco. E aí você vai abrindo. E aí, esse ano, eu fiquei
apaixonada, porque tinha uma ala de cosmético, uma ala de produtos de limpeza, por exemplo. Caramba, que máximo. E aí a gente, de fato, vai ter que parar para pensar nisso em algum momento. Porque, né, o planeta... E aí eu comecei a pensar também lá, eu comecei a ver, eu falei, gente, eu estou fazendo uma linha toda diferente, que é uma linha sem conservante, sem... toda natural. Como é que eu vou usar plástico? Aí comecei. Aí a gente começa a viajar. E aí eu quero uma embalagem que seja ecológica. Não tem sentido, né? Então já quero Claro, deixar tudo um combo perfeito, né? um combo perfeito. E aí comecei. E aí foi muita pesquisa, porque e seriedade, que é o que eu acho que muita gente tem medo de consumir, porque às vezes são esses começos de empreendimento É. que às vezes você precisa ter um cuidado severo. E eu comecei a escutar. É porque são crianças, né? Aí tem traços de leite, traços de glúten. Isso acaba com o intestino, com a pele. Muitas vezes, por exemplo, isso é um assunto que foi bom você ter tocado, porque a minha fábrica tem salas e eu criei um espaço que não é dentro, né? Não é tudo misturado, é um espaço, digamos assim, é uma outra sala, não, é um outro espaço, como se fosse um outro departamento, Uhum. não é nem no mesmo andar, mas eu não posso dizer que eu sou sem glúten. Porque é muito sério isso. Então, para você usar a nomenclatura sem glúten, você não pode ter nenhum traço de glúten ao redor. Então, apesar do material ser separado, da colher, todo o material de produção ser separado, totalmente separado, eu não posso falar. Eu posso dizer, não contém glúten na receita. Entendi. A gente pode falar. E é importante a gente estar falando isso aqui, né, Rô? Porque muitas mães, principalmente, e pessoas, às vezes, não tem glúten, vou comer. É, E aí passa mal. passa mal, é bom isso você falar, porque os polióis, que são o quê? Os óis, xilitol, eritritol, eles são muito, assim, tem muita reação adversa nas pessoas. Eu passo Eu também. muito Com mal. xilitol, então. É isso, eu passo muito mal. Mas hoje, você já tem os alimentos Food Map Friendly, que são dos oligosacarídeos e monossacarídeos e não fermentáveis. Então, você tem essa linha. Se você for partir para a pesquisa, você vai ver que tem uma dieta totalmente... Mas, basicamente, você tem hoje já a pesquisa, porque quando começou o xilitol, foi um boom, porque o xilitol carameliza. Então, você tem caramelo. Para quem não quer comer açúcar e para quem está de dieta e para... E ele adoça, que você... E ele Adoça. tem uma textura de açúcar. E você acha que você tá Ali, no açúcar. no açúcar. Estévia andina já melhorou muito. Antigamente era aquele gosto... Gosto amargo. de metal, não sei, é um gosto que era forte. O xilitol eu acho gosto de remédio. Eu também não gosto. Eu acho gosto de remédio. Se usar muito, eu acho gosto de remédio. Mas era a solução que a gente tinha. É. Sorvete, de tudo. Que cai naquele caso. Agora eu quero... Menina, não pode só Não leite. pode só leite. Agora eu quero saber o seguinte. O seu brigadeiro, que eu sou apaixonada por brigadeiro. Como é seu brigadeiro? É igual? É parecido? É muito parecido. É muito parecido. É muito parecido. E não precisa ficar na geladeira. Não precisa nada daquela agonia. É um brigadeiro vegano, que é sem leite. Aí eu posso fazer. Com adoçante, um mix de adoçante. Ou com demerara. A criança pode Claro. comer tranquilamente. Sem ter essas duas versões. Gente, Tudo... a pessoa falar de comida já dá vontade de comer. De comer brigadeiro na colher. Tem brigadeiro de colher, eu gosto muito de comer, né, gente? Então, eu gosto muito de demerara. Eu implico um pouco com adoçante. Então, o bolo é igual. Igual. Caramba. Igual. Que Você máximo. Você faz bolo, você faz em abenta. Você faz igual.
E você tem alguma loja que você distribui isso? Tem alguns pontos? Conta um pouquinho sobre isso que eu já quero comprar. Esse projeto a gente vai lançar na Dolce. As lojas que eu forneço por contrato, eu não posso falar. Tem gente que não gosta. E eu respeito isso também, tanto Claro. por querer exclusividade, enfim. E eu não posso falar, mas eu Não posso te estou falar agora. agora. Mas a Dolce Fit, estou falando pela primeira vez publicamente aqui, porque eu cheguei aonde eu queria chegar, que é o mesmo nível de gostosura que eu tenho em um. Eu não queria que fosse. Eu jamais, nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas assim, eu não gosto de brigadeiro de biomassa. Eu também não. Gosto de quem Porque ele gostar. fica o gosto de banana. Eu prefiro comer E é banana. uma coisa que não é aquela textura assim, round, de É, brigadeiro. não. Não Puxa. é. Não é, puxa. Então, eu queria. Mas é minha cabeça, tá? Pra depois eu não condeno, mas eu queria o mais parecido possível que fosse com a Dolce. Sim, exato. Para não ficar. Tá, é. E o Eu que queria que mais? fosse exatamente. Você comesse e dissesse, meu Deus, o que é isso? E o que mais que tem, assim? Ah, tem a Coxinha. coxinha, tem. A empada é muito igual. Sério? Muito igual. Muito. Aí você coloca no airfry, Coloca na airfryer. óleo, não tem nada. Nada disso. Óleo que, quando usar óleo, é óleo de coco, ou de castanha, ou oleaginosa, né? Tem a outra linha, tem uma linha low carb pequena, mas tem, porque low carb é sério, né? Você não pode ser low Claro. carb e ser gordo carb. Sim, sim, com certeza. Mas tem uma linha pequena, low carb, mas, por exemplo, o bem casado salgado, que todo mundo ama, tem. É bem parecido. Aí, se você quiser sem lactose, tem sem lactose. Se você quiser o normal, tem sem glúten com lactose. Ou seja, essa mãe que te abordou, É, que fez você despertar, pode fazer o aniversário do filho todo sem leite. todo sem leite. Que as pessoas vão... Pode perguntar assim, o brigadeiro tem um gostinho um pouco diferente, o sem açúcar. O com açúcar, nem isso elas vão perguntar. Caramba. É muito legal É isso. muito legal. É totalmente inclusivo. Então, a gente está nesse mundo totalmente, a gente tentando, né, quebrar as amarras para a gente ser um lugar mais inclusivo. A comida é a Sim. mesma coisa, a comida exclui totalmente. Não, e eu fico pensando quando você fala isso, quando a criança, né, quando a mãe descobre que leva a lancheira, a comidinha e vê o amiguinho comendo, aí fala, eu não posso, já fica naquela tentação. E ele vê que na marmitinha dele, na lancheirinha dele, pode ter a mesma coisa, é muito legal isso. É, É um trabalho lindo. Parabéns. é legal, porque é inclusive. Então, eu tenho amigas que tem isso, não quero ir pro shopping. Essa agora, sábado, ela, amiga, pelo amor de Deus. Tô passando mal de fome. Fome. É porque tipo, chegou meio-dia, 1 hora, e tipo, a gente vai ficar aqui até 8 horas da noite. Meu Deus. É. E realmente, a gente não tem essa lembrança, a gente não tem essa cultura de botar alguma coisa. Mesma coisa que não come carne. Difícil. É. Difícil. Então, eu já tinha uma linha vegetariana na Dolce. Não é vegana, é vegetariana, que é só espinafre, que para mim é um dos melhores recheios que tem. Espinafre com tomate e ricota. Já tinha algumas por conta de pedido de Natal. Preciso, ai meu Deus do céu, preciso de alguma coisa sem carne. Aí, ó, eu tenho queijo, aí só tinha queijo. É. Aí a gente foi ampliando o leque para exatamente atender, porque hoje está muito mais normal Normalizou já, porque tem normalizou. muita gente. E esse teste existe, né? Qualquer um pode fazer. O Qualquer um pode teste de fazer. lactose, de glúten, de intolerância. Qualquer um. E as pessoas também, às vezes, hoje, é o que eu estou vendo, ó, não pare de consumir tanto leite, não, cuidado, porque senão você vai ficar intolerante. Às vezes desenvolve tarde mesmo. E é isso. Então, o meu grande desafio era fazer o mesmo nível de ser Padrão, gostoso, né? o padrão da Dolce de ser gostoso, de, ai, meu Deus, de sonhar com aquilo, inclusivo.
Então, a Dolce Villa continua firme e forte. Continua firme e forte. Agora é um novo braço. Um novo braço da Dolce, muito legal. Uma novidade também. A gente desenvolve, como eu sou uma fábrica, a gente faz comida. Ah, é, gente. Eu já vi. Tem várias coisas deliciosas. E aí, tomei coragem. É nessa parte fit, que já tá, quem sabe, e vê que às vezes, de vez em quando eu dou uma postada discreta. Um Eu spoilerzinho. posto discreto, mas assim, as sopas bombam. E assim, o mais legal que eu achei é que, tipo assim, você come e o recipiente, ele não fica sujo. Você vê assim, sujo, óbvio, né, de comida, mas assim, não fica de óleo, Gordura. de Esse é o gordura. teste. Esse é o teste. Pois é, porque às vezes a gente compra aquela comida e fala, ai, é fit e tal, aí ela tem aquela coisa amarela, não sei, não sei o que é, mas um óleozinho, né? Pode E até ser o guardanapo. Pode ser de que as pessoas usam muito. Caldo de legumes, aqueles caldo pozinho. Que tem uma gordura louca. Aí tem um sódio. Tem sódio e tem gordurazinha. Então, isso você... se eu comer assim, eu consigo ver. Identificar. Mas o principal é a gordura que fica no... No fundo. Quando Que não você tem acaba nenhuma. de comer, você joga água. Só você fazer um teste com uma fit e uma normal. Você vai ver que é... Ó aí, ó, a dica. E eu queria saber o seguinte: a Adult não compete com a Adult Fit? Não. Eu acho que é essa parte de inclusão e comida, tanto que a Adult Fit é comida saudável. Por quê? Porque comida é inclusivo, é afetivo, te traz lembranças. Então, eu acho que a pessoa é o que você falou, o coleguinha que pode comer açúcar e o coleguinha que não pode, lado a lado, que eu acho que é um mundo que está cada vez maior. E eu acho Sim. que só as pessoas não consomem mais porque eu acho que falta opção. Tem até, recentemente lançaram, uma menina saiu na frente, assim, ela lançou uma cafeteria totalmente, já tinha uma outra padaria, mas é muito pouco ainda. Uhum. Então, isso, Claro. e não compete de jeito nenhum. Eu saio atrás E vai ter, então, em alguns pontos da cidade. vai. A gente pode ficar tranquilo. Pode ficar, mas tem que ligar pro número da Dolce. Já recebe em casa. Já recebe em casa. Vocês estão no aplicativo? Eu nunca entrei em aplicativo desde a pandemia. Todo mundo, você é louca, você é louca. Gente, eu nunca precisei. Hoje eu preciso de um apoio. O que foi que eu fiz? Eu tenho uma plataforma de atendimento. Tem Uau! 3 pessoas falam, chega a mensagem, aí alguém puxa. Você tem esse... Hoje, Ah, então é tranquilo. mas a Dolce Fit, acredito que está nas previsões essa parte ir por causa dessa falta, entendeu? Aham. Dessa falta. Está nos planos ir para um aplicativo, mas eu nunca, porque eu me aborreci tanto de como é que chegava, o motoboy entregava o bolo, estava de cabeça para baixo. Aí eu fiquei assim um mês. E aí eu falei, ó, gente, não tenho condições de administrar. Vou personalizar meu Essa negócio. dor de cabeça foi o que eu fiz. É. Peguei o meu motoboy e os meus motoboys, meus meninos. E algumas entregas, eu tenho um carro, um carro que... Hoje, né, você com esse negócio de aplicativo, esses aplicativos, você faz amizade e aí você tem pessoas que você confia, eu tenho pessoas que confiam que trabalham para mim. Então, eu prefiro controlar essa dinâmica, porque aí você tem mais segurança na entrega, sabe? E como é, Roberta, empreendedora? Porque você é uma super empreendedora. Tô vendo aqui que você gere tudo. É assim. Tá fora do script, viu, gente? Eu aprendi, eu devo muito na pandemia, eu estava em processo com a consultoria
E aí a gente se desfez da consultoria e uma pessoa que trabalhou comigo ficou comigo, Zorilda, a nutricionista. E ela foi a pessoa que me ensinou a ter disciplina para não enlouquecer e terminar as tarefas, entendeu? Então tem que ter calma, paciência, fé em Deus. E aí a gente vai. O que é muito importante, urgente, o que é pouco importante, muito urgente, porque aí ela me ensinou os quadros, e aí hoje, de vez em quando, eu ainda peço um socorro. Mas é isso, dá para fazer tudo com calma. Assim, às vezes você também deve passar por isso. Hoje eu fiz, amiga, tem uma coisa para te apresentar, que horas? É a mesma coisa, mas aí vai dar tempo. A gente se organizou e a gente resolveu a vida. Sendo proativas, né, objetivas, a gente se resolve. Mas tem dias que dá um burnout, assim. Tem. Ontem, eu estava muito cansada, eu precisava fazer muita coisa no computador. Domingo. Mas aí eu disse... Olha para o namorado e a gente vai fazer um churrasco. Que máximo! Eu e ele. Que máximo! Tô a fim de comer churrasco, não vou fazer nada. É importante a gente se respeitar nosso tempo, né? E aí, pronto, porque sábado, normalmente, eu vou para a fábrica. Ah, é? Você trabalha de segunda a sábado? Domingo, né, também. Também. E eu vou, mas... De domingo a domingo, gente. Sábado, quando não abre... Porque domingo eu acho que todo mundo tem que descansar. Eu acho. Trabalhar com comida Eu imagino. pesado. É porque, assim, o que eu percebo, né? Em restaurantes, nos lugares que eu vou. A comida vem bacana. Aí, na segunda vez, vem muito bacana. Aí, depois não vem tanto. Aí, a pessoa já tem uma impressão errada. Aí, você tem que estar ali, né? Presente. Me corrija se eu estiver errada. Você tem que estar ali, presente, perto. Não isso também, para isso você nomeia uma encarregada. Uma encarregada é maravilhosa. E ela é uma máquina também. Mas, assim, você tem que tomar conta de tudo. Então, todo mundo fala, você come tudo, eu como tudo. É Às vezes isso. você não precisa comer, porque, por exemplo, eu tive um problema recente. Uma cliente me ligou falando que o bolo estava salgado. Eu falei, o bolo está salgado? Que isso, cara? Aí, lá vai eu. Quando a gente provou o bolo realmente estava salgado, mas o bolo é bem doce, né? O bolo de baunilha da gente, para mim, é o melhor bolo que tem. E eu provei o bolo, falei, gente, Salgado. o que é que teve? Aí a gente vai atrás. Eu fui comer a manteiga. Manteiga estava super salgada. Entendi. É a manteiga de indústria. Então, às vezes, acontece. Aí você liga, fala, acontece com empresa grande. Claro, acontece com todo mundo. Com todo mundo. Aí pronto. Recolhe a manteiga. Que máximo. Muito legal isso. Adorei esse papo com você. Chama a galera aí para entrar em contato. Qual o número? 98159-3144. É o número de delivery da Dolce. Aí, quando você vê lá, já vai ter, ó, Dolce Fit. Ah, então já tá lá para poder pedir. Eu não falei, aí eu tô falando agora. Mas se você entrar e apertar, você vai ver que já tá lá. Gente, já liga hoje, já aperta, porque tá imperdível. Você comeu um brigadeiro sem lactose? Você vai comer, seu kit tá aqui. Ai, eu tô ansiosa. Foi um prazer tê-la aqui, adorei. Adorei também. Você é inspiradora, bacana, todo esse dia a dia corrido. Mas assim, você sabe dividir muito bem, se organizar. É normal, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque a gente não pode romantizar a vida. Não. Não tem jeito. Tem dias ruins, tem dias bons, a gente mata um leão por dia. Tem TPM, tem dia que você quer comer doce, tem dia que você não quer comer nada. Tem dia que você quer comer o sem açúcar. Tá aqui pra isso. Então, a gente vai ter tempo para comer o sem açúcar, com açúcar, sem lactose, tudo. Tudo. Obrigada pelo espaço. Amei. Fiquei muito feliz com o convite. Muito feliz mesmo. Fiquei muito grata de lançar isso aqui. É um projeto que você já sabia que
Eu estava tratando com muito carinho e muito cuidado e muita seriedade, muita pesquisa, Eu vi. que me norteia, assim. Então, eu queria fazer um produto sério Sim. e muito gostoso. E outra coisa, viu, gente, que a gente comentou aqui, mas a gente não aprofundou, que o congelador ultra chique, ele não congela, não faz aquelas... Como você pega o alimento e direto, quente, e coloca nele, ele não faz cristal de gelo. Então, não fica quando você pega aquela marmita, aquela quentinha... Toda empedrada. Água. Não tem isso. E que você bota no micro-ondas, tá água. Você tira 1 litro de água da lasanha. Não é. Oh, que máximo. Amei. Você realmente está na frente. E é sucesso já. Tomara. Um beijo. Um beijo. Obrigada, meu amor. Obrigada a você. Pronto, rápido.